Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 23 de janeiro de 2013. Sociedade Brasileira de Pediatria lança campanha nacional para abolir andadores de bebês. CEMIG realiza trabalho em todo o estado para prevenir acidentes em construções. Culinária, o típico pão de queijo mineiro, foi para a maior feira de alimentos do mundo, que acontece em Madrid, na Espanha. Nova tendência em decoração chega ao mercado, é a arte em adesivos. No estúdio, uma entrevista com uma economista sobre sonhos de consumo. E tem também todas as informações sobre o exame Papa Nicolau. É o que você vai ver a partir de agora no TV Notícias, que já está no ar aqui pela TV Universitária. Após tanta discussão sobre segurança e modelos da tradicional cadeirinha para bebês nos veículos, chega a vez do andador. Depois que uma pesquisa americana apontou um grande número de acidentes infantis envolvendo o aparelho, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou uma campanha nacional para abolir os andadores de bebês ou pelo menos regulamentar o uso do equipamento. Foi no andador que Arthur Henrique deu os primeiros passinhos. De acordo com a mãe, o aparelho adotado para ajudar o bebê na coordenação motora incentiva os movimentos. Ele era preguiçoso, só ficava sentado, as perninhas eram molinhas e eu resolvi colocar. Conversei com o pediatra, ele falou que podia colocar e eu resolvi. Com 10 meses de vida, o menino ainda não anda sem auxílio e demonstra tanta confiança quando está no andador que a mãe fica de olho o tempo todo para não ter problemas. Encontrado nas grandes redes de varejo do país, é vendido livremente sem recomendações médicas. A indicação do equipamento, geralmente, é por parte de parentes ou amigos dos pais, que utilizaram o andador com os próprios filhos. Existem alguns trabalhos que mostram que pode interferir no desenvolvimento motor. E existem outros trabalhos que não. Então isso ainda é uma dúvida. Para algumas crianças parece sim haver interferência, mas não são para todas. Em todo caso, o senhor não recomenda? Não. Uma pesquisa recente da Academia Americana de Pediatria aponta que nos serviços de emergência dos hospitais, para cada 1000 atendimentos infantis, 10 envolvem crianças com menos de 1 ano de idade provocados pelo andador. Em 1/3 dos casos, as lesões são consideradas graves. Os principais acidentes estão relacionados ao trauma craniano, devido ao andador ele virar em caso de degrau, de desnível, e alguma trombada mais forte, o andador vira e a criança é lançada de cabeça ao solo. Esse risco é o maior. Existem riscos também com queimaduras, que às vezes a criança se dirige a um fogão, a criança às vezes pega algum objeto e puxa e pode vir algum objeto pontiagudo, algum objeto mais pesado por sobre a criança, mas o principal risco é de traumatismo craniano. Ciente desta realidade, a dentista Flaviene não adotou o equipamento com o filho Matheus, que hoje tem 2 anos, e não pretende usar o andador também com a caçulinha Yasmin. Ela prefere métodos tradicionais. A gente usou só a técnica do lençol e ele caminhou, depois do engatinhar, ele já foi para o caminhar, sem nenhum tipo de problema, nem postural, nem de pezinho, de ficar na pontinha do pé, nem de perninha torta. Ele não teve nada disso, em consequência do fato de não ter andado com andador. O Papa Nicolau é um exame que, segundo especialistas, deve estar no topo da lista de prioridades de todas as mulheres sexualmente ativas. Cada vez mais estudos comprovam a importância dele. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a doutora Leandra Regis, que é ginecologista. Boa noite. Boa noite. É um exame, eu gostaria que você explicasse, doutora, para quem está em casa, o que é esse exame? É um exame extremamente simples, em que a paciente é colocada na posição de exame ginecológico, então é colhido com uma escova e com uma espátula material do colo de útero e da parede vaginal, e esse material então é enviado para análise citológica, onde que se pode detectar alterações que remetam à lembrança de câncer ou de lesões, por exemplo, por HPV, que é um vírus sexualmente transmissível. É um exame absolutamente indolor. Mesmo sendo um exame simples, ainda existem muitos tabus, né? É um exame que ainda existe muito tabu. Geralmente, a gente, quando atende pacientes jovens, principalmente, que vão para o primeiro exame, elas sempre vão com aquele medo de que esse exame vá doer, vá ser desagradável. Então, já existe uma cultura de que exame de Papa Nicolau é um exame desagradável. Então, a maioria das pacientes não vão por esse motivo. E um outro motivo é que algumas pessoas, elas acham que se investigar, elas vão achar alguma coisa.
Então é aquela noção errada de que se você pegar alguma coisa no início, você pode tratar. Mas algumas, elas não querem realmente saber, elas preferem fazer uma negação de que possa existir um problema que hoje é perfeitamente tratável. E hoje, de acordo com o Ministério da Saúde, como estão os casos de HPV, esses casos? Segundo o Ministério da Saúde hoje, se a gente abordar basicamente o câncer de colo de útero, existem em média 18 mil por ano, 12 mil, desculpa, casos de câncer de colo de útero anual. Desses, 4.800 em média evoluem para óbito. E se detectado no começo, até 90% dos casos são perfeitamente tratáveis para a cura. E tudo isso fazendo o exame. E de quanto em quanto tempo a mulher precisa fazer esse exame? Geralmente anualmente ou a cada 2 anos, no máximo. A gente, hoje, segundo também o Ministério da Saúde, 6 milhões de mulheres não fazem esse exame de Papa Nicolau no Brasil. O que poderia, então, evitar várias doenças. Várias doenças. As pessoas não fazem e acaba, né, isso. E é importante dizer que quanto antes prevenir, melhor, né? Sim, haja visto que é uma doença que pode ser curada, inclusive. E já existem vários estudos com relação aí ao Papa Nicolau, né? Agora tem uma nova... Existe hoje uma evolução do Papa Nicolau. Porque o Papa Nicolau ele se limitava a ser um exame de citologia, eram estudados as células. Hoje surgiram trabalhos mais recentemente caminhando para um estudo molecular dessas células, podendo inclusive detectar câncer de ovário também. Como existe uma comunicação e são levadas células do ovário, inclusive para o colo do útero, essas células podem chegar até a coleta e serem analisadas, inclusive, câncer de ovário. Então, eu acredito que vai haver uma evolução. Tantos anos não teve evolução, mas agora acredito que vai ter uma evolução que vai ser ampliada a importância do Papa Nicolau. Então, além de câncer de colo de útero, além de HPV, a gente vai poder ampliar para câncer de ovário, e outros tipos de cânceres do trato genital. Acredito que essa vai ser a evolução. Agora, só para finalizar, a partir de que idade esse exame pode ser feito na mulher? Esse exame ele deve ser feito a partir do momento que a mulher inicia a vida sexual. Eu acredito, e aí é uma opinião prática minha, que existe um preconizado pelo Ministério da Saúde, mas eu acredito que hoje, como as mulheres estão tendo relação sexual mais cedo, então eu acho que iniciou a vida sexual, se tornaria obrigatória a coleta do Papa Nicolau. Ok, muito obrigado pela entrevista, boa noite. Boa noite. Para esta quinta-feira, a previsão é de tempo instável em todo o estado de Minas Gerais, principalmente na região norte. No Triângulo Mineiro, ventos carregados de umidade que chegam do oceano e devem ocasionar chuvas em várias cidades. Em Uberlândia, o tempo fica fechado e deve chover à tarde e à noite. A mínima prevista é de 21 e a máxima deve chegar aos 30 graus. Veja como fica a previsão em algumas cidades da região. Em Monte Alegre de Minas, faz sol entre nuvens à tarde. Não há previsão de chuva, mínima de 21 e máxima de 32 graus. Em Campina Verde, a quinta-feira é de sol entre nuvens pela manhã e possível chuva no fim do dia. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em Paracatu, tempo instável e chuva no decorrer do dia. A mínima é de 20 graus. Em Santa Vitória, o dia também pode ficar nublado com possibilidades de chuva. A temperatura varia entre 23 e 33 graus. Depois do intervalo, uma campanha da CEMIG para evitar acidentes. A gente volta em instantes. Atleta do século, tricampeão do mundo, 2 títulos mundiais, maior goleador da história das Copas. Pode acreditar, nós vamos fazer a melhor Copa de todos os tempos. Porque de Copa a gente entende. Acesse e veja os investimentos que estão sendo realizados do teu benefício e de todo o país. Entre no site esporte.gov.br e faça parte você também da maior torcida do Brasil. Ministério do Esporte, Governo Federal. O laboratório do Hospital das Clínicas da UFA é considerado uma referência regional, com cerca de 150 funcionários e um histórico de mais de 1 milhão de exames por ano. A administração, funcionários e pacientes comemoram hoje as conquistas, incluindo o investimento na modernização e ampliação do setor. Além de Uberlândia, o laboratório atende ainda moradores de outras 30 cidades do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba.
O Brasil tem tudo para ser um dos maiores produtores de pescado. O Plano Safra da Pesca e Aquicultura veio fortalecer o setor com crédito e investimentos para renovar barcos, construir viveiros, modernizar a indústria e a comercialização do pescado. Mais de 300 mil famílias serão beneficiadas. Plano Safra da Pesca e Aquicultura. Saiba mais, mpa.gov.br. Governo Federal. Como nós mostramos aqui no TVU Notícias, ontem foi dia de consulta eleitoral no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia. Com apenas um candidato, que atualmente é o diretor-geral, era necessário que ele obtivesse 50% dos votos da consulta. Sendo assim, ele foi reeleito com mais de 99,5% dos votos. Participaram da consulta eleitoral 121 pessoas, entre servidores e discentes. Portanto, Amado da Silva Nunes Júnior continua no cargo de diretor-geral do Hospital Veterinário. A campanha de prevenção a acidentes com rede elétrica vem sendo intensificada pela CEMIG no estado. No ano passado, 182 pessoas sofreram choques ou descargas elétricas em ocorrências variadas. Nesta construção, a prevenção a acidentes com a rede elétrica é prioridade. A gente passa um vídeo institucional, também desenvolvido pela construtora, mostrando o risco de cada um trabalhando próximo à rede elétrica, além de uma vez por ano a gente ter uma semana de treinamento com todos os funcionários, sendo da área ou não de elétrica. Prevenção com resultados práticos. Há muitos anos não ocorre nenhum acidente e todos ficam mais tranquilos. Sempre está a segurança ali em cima, né? Olhando os EPI, tudo, os andames, fachadeiro, tudo, tá todo mundo ali atento, né? A construção civil é um dos setores onde mais ocorrem problemas com a rede elétrica. Em 2012, foram registrados no estado 182 acidentes. Para reduzir estes números, a CEMIG está intensificando algumas ações, como a realização de palestras. Nosso intuito aqui hoje é falar com vocês um pouquinho sobre os perigos que ocorrem na construção civil, né, quanto à rede elétrica. A campanha da CEMIG não é mais periódica, agora ela acontece o ano inteiro. Na construção civil, além de palestras, a empresa promove visitas aos canteiros de obras e colocou um técnico à disposição para dar orientações. Seja grande ou pequeno construtor, basta ligar no número 116 e pedir que o profissional venha pessoalmente para dizer o que precisa ser feito com segurança. As pessoas não têm muita preocupação com isso hoje, assim, né? As pessoas que trabalham, às vezes, não é que elas são displicentes, às vezes é a falta do conhecimento. Elas não têm o conhecimento do risco, às vezes, que elas estão correndo, né? Então, essa campanha, ela vem principalmente para mostrar para as pessoas os perigos que elas estão correndo, o risco que ela está correndo e o que a energia elétrica pode ocasionar no caso de um acidente. Quanto vale um sonho de consumo? Como realizá-los sem sair do orçamento? Pois é, agora nós vamos falar sobre finanças e eu converso com o economista Fábio Machado. Boa noite, Fábio. Boa noite. Então, uma pessoa que ganha, por exemplo, aquele salário médio, né, estipulado ali calculado pelo IBGE, R$ 1.224. Quanto tempo ela gastaria, quantos dias ela teria que trabalhar para poder comprar um carro no valor de R$30 mil? Foi feita uma pesquisa, né, a pedido de algumas entidades. Um professor da Fundação Getúlio Vargas desenvolveu uma calculadora que calcula o número de dias de acordo com o sonho de consumo da pessoa. Então, por exemplo, um carro hoje de R$30 mil, em média, a pessoa demoraria 513 dias, mais ou menos, para conseguir adquirir. E essa calculadora ela vai levar em consideração todas as contas que uma família tem para chegar a esse número de dias, como até mesmo a questão de impostos, tributos, alimentação, educação, tudo isso é levado em consideração para chegar à conclusão de quantos dias a pessoa precisa ter de rendimento para adquirir esse bem. No caso, por exemplo, um apartamento de 200 mil. Isso, um apartamento de 200 mil ele ficaria aí mais ou menos em torno de 3.200 dias de trabalho, né? Isso aí a gente está falando em um pouco menos de 10 anos, para conseguir adquirir um bem, levando em consideração todas essas despesas que a família teria ao longo desses anos. É preciso considerar, então, que a pessoa que recebe esse salário médio, no valor de R$ 1.224, ela precisa dedicar um pouquinho para poder comprar esses bens, né? E precisa tirar algumas coisas, né, do orçamento, tirar algumas coisas que ela compra para poder, tem que se dedicar para poder fazer essa compra, né? É isso mesmo, isso tudo passa por uma questão da compra por impulso, da renúncia, o que a gente chama de custo de oportunidade, que é o que eu vou deixar de consumir agora
que leva toda pessoa a ter um prazer em consumir agora e que você vai renunciar para deixar para consumir depois, para adquirir um bem que você sonha. Então, é um custo de oportunidade que a pessoa tem de deixar agora, de adquirir algum bem para consumir depois e para conseguir realizar o seu sonho. Isso tudo vai exigir planejamento. Planejamento. O segredo, então, é planejar, pesquisar. É isso mesmo, Fábio? É isso mesmo. É claro que se a gente tivesse uma opção, a melhor opção que as pessoas têm é, primeiro, juntar aquele dinheiro e comprar à vista. Isso traz um custo mais barato para ela, seja num imóvel ou num veículo, que depois vai ter um preço de revenda e a hora que você coloca na ponta do lápis um financiamento de um veículo, por exemplo, você vai revender, além da desvalorização normal do mercado, você tem a questão de que o carro custou muito mais para você se você financiou. Então, o ideal seria você juntar o dinheiro e ter para comprar à vista e conseguir ainda desconto no preço do bem. Isso não é possível para todo mundo. Aliás, a maioria dos brasileiros, e o Brasil cresce em cima do acesso a crédito também. É um dos fatores que o Brasil tem crescido, é o acesso a crédito que os consumidores adquiriram nos últimos anos. E já que você falou em financiamento, como negociar para no final você não comprar um e pagar dois? Caso a pessoa precise realmente buscar um crédito, buscar um financiamento, ela precisa, primeiro de tudo, negociar o preço do bem, claro, porque o financiamento ele vai pagar o vendedor à vista. Então, o preço, quanto menor o preço, menor o valor que você tem que financiar. E a segunda questão é negociar bem as taxas de juros. O Brasil oferece hoje algumas taxas que são atrativas, mas aquela compra por impulso e que acontece porque o brasileiro tem acesso a crédito, a pessoa, o consumidor, tem que pensar duas vezes antes de adquirir esse bem e antes de pleitear um crédito e que tenha taxa compatível e que vai gerar uma parcela que caiba no bolso e na renda dele mensal. Ok, então só para finalizar, é importante dizer que é importante dizer fazer orçamentos é importante também ter metas e objetivos antes de comprar, né? Primeiro de tudo ter a meta e o objetivo, aonde você quer chegar, para você estabelecer como você vai chegar. Então, o que você vai deixar de comprar agora, qual o consumo que você vai renunciar para chegar àquele bem, para chegar àquele sonho de consumo. E isso tudo colocado na ponta do lápis, feito um planejamento financeiro da forma correta, é possível de se conseguir pagar esse bem mais barato lá no fim. Ok, obrigado pela entrevista. Obrigado. Boa noite. Daqui a pouco, uma nova tendência do mercado de decoração. A gente volta depois do intervalo. O trânsito mata mais de 40 mil brasileiros todos os anos. Quando o trânsito mata, tira de sua vítima tudo o que ela teve, tudo o que ela tem e tudo o que ainda poderia ter. Quanto futuro o Brasil não está deixando de viver. Consciência no trânsito. Um pacto pela vida. Já faz tempo que a seca desafia governos e entristece os poetas. Por isso o Brasil tem investido como nunca em projetos de água para consumo e plantação. São 25 bilhões de reais em centenas de quilômetros de adutoras, barragens, 500 mil cisternas, novas áreas irrigadas e muito mais. Investe também como nunca em educação, emprego, crédito e em todas as regiões do Nordeste, que está ampliando as ações de emergência na seca atual. A seca sempre vai existir, mas o sertanejo vai poder se defender cada vez mais dela. O sertanejo é um cabra forte, só precisa de apoio. E vai ter cada vez mais. Estão abertas as inscrições para o minicurso de Introdução à História da Filosofia até o dia 30 de janeiro. A atividade é gratuita e voltada para alunos do ensino médio e também para pessoas interessadas no tema. Para participar é preciso enviar um e-mail para introduçãofilosofiaufo@gmail.com. As aulas acontecem todas as quintas-feiras no campus Santa Mônica. As atividades tiveram início no dia 10 de janeiro e a previsão de encerramento é no dia 23 de março. Mais informações pelo telefone 3239-4185. O assunto agora é culinária. O mais popular sabor mineiro, o pão de queijo, é um dos destaques do Madrid Fusion. O produto encontrado em todas as esquinas em Minas promete dar água na boca dos europeus.
Pão de queijo quentinho, de casquinha dourada e crocante para acompanhar o café. Será que tem alguém que não gosta? Simples, sem nada e leve. Ou com café com leite quentinho, ou então com um refresco, né? Um dos principais representantes da famosa culinária mineira é quitanda dos tempos antigos, consumida primeiramente nas fazendas que tinham fartura de leite e, claro, de queijo. A mistura, que leva basicamente queijo, polvilho e ovos, atravessou séculos e hoje faz parte do cardápio diário de muita gente. É um dos produtos que serão apresentados pelo governo de Minas no Madrid Fusion, o mais importante encontro gastronômico do mundo. Importante pela tradição e pela popularidade. Fácil de encontrar em qualquer lanchonete. Nesta, que fica no centro da capital, é o salgado mais vendido. Sempre vende muito e tem até os horários. De manhã e à tarde bate o recorde, vende bastante. Iguaria barata, 4 por R$ 3,50. Mas ele circula também nos ambientes sofisticados. No restaurante deste hotel de luxo de Belo Horizonte, o pão de queijo é servido em todas as refeições. Pão de queijo aqui no hotel ele é feito 24 horas. Qualquer hóspede ou qualquer cliente que quiser comer pão de queijo, basta pedir que a gente assa na hora. Os turistas não querem ir embora sem antes experimentar o pãozinho de queijo mineiro. Eu adoro pão de queijo, assim, eu sempre, ou no Rio, aqui, sempre que tem, assim, no café da manhã, numa lanchonete, assim, eu como. Como mais de manhã, põe passar lá no forninho ou então no lanche da tarde. Em casa você come também? Sim, de vez em quando. De vez em quando. A gente assa, a gente compra aqueles, só que a gente compra aqueles congelados, né? Não é de hoje que o nosso tradicional pão de queijo virou produto industrial consumido em larga escala. Esta fábrica em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, existe há 20 anos e detém 44% do mercado nacional de pão de queijo. Comercializa principalmente para os estados do Sudeste. 400 pessoas trabalham na produção do pão de queijo pré-assado e empacotado em bolinhas para congelar. O produto atravessou as fronteiras do país e as exportações representam hoje 8% das vendas da fábrica. É comercializado na Europa, Estados Unidos e países da América do Sul. A aceitação é tão boa que em 5 anos, as vendas para o exterior devem representar 30% do faturamento. Ele é bem aceito, ele é bastante conhecido. Hoje, nos principais mercados do mundo, ele ainda é um produto, vamos dizer, étnico. Ele é consumido por brasileiros, por amigos de brasileiros, por latinos. E o nosso desafio é romper essa barreira, para que nos Estados Unidos ele seja um produto realmente que vai para a mesa do americano, ou mesmo na Europa. E isso vem acontecendo ao longo do tempo. A nossa visão empresarial é estar globalizando o pão de queijo. Assim como aconteceu com a pizza, né, italiana ou com o hambúrguer americano, nós sonhamos que o pão de queijo seja um produto global ao longo dos próximos anos. O tradicional gostinho de Minas nunca esteve tão internacional. O mais importante é a divulgação do conjunto da economia através de um desses segmentos que é muito simpático e já muito apreciado. Mas há não só o aspecto econômico, como o cultural, né? O objeto desse evento é exatamente reunir as várias regiões, tendências regionais e dar uma divulgação conjunta. Uma nova tendência em decoração chega ao mercado e conquista quem quer transformar ambientes de maneira rápida, prática e econômica. Você vai conhecer agora o stick, ou melhor, arte em adesivos. Na casa de Dona Vanice, a sala de visitas chama a atenção. O que parece um quadro óleo sob tela é um adesivo especial. Desenhado pela filha, que é artista plástica, o material colado na parede muda ambientes. A casa permanece a mesma, né? Só que com os stick deu mais vida, trouxe mais um colorido para a casa. Prático, moderno e colorido, os adesivos ganharam o gosto popular devido à versatilidade no uso. Em poucos minutos é possível dar outro estilo ao quarto, às portas de madeira, ao guarda-roupas e até aos aparelhos eletrônicos. Tudo com a ajuda da artista plástica que faz a personalização de acordo com o gosto do cliente. Vou analisar a questão do trabalho, mesmo que a pessoa quer
vou pensar na questão do espaço, como que ela quer a dimensão, ela vai me passar a dimensão, eu vou propor isso aí. Dentro desse contexto, eu vou analisar mesmo se vai ser possível tratar de um trabalho que vai dar essa característica, né, que ela quer. O Stick Art ou Arte em Adesivos é uma manifestação de grupos ligados à cultura alternativa e nasceu nos Estados Unidos em 1990. Além de promover a renovação do ambiente sem nenhum tipo de sujeira, é econômico e fácil de aplicar. Vai com espátula, né? A espátula ela pode ser colocada na aplicação na hora que você vai colocando, e caso der algum tipo de probleminha com a bolha, né, tem a agulha que pode ajudar. O preço da arte no adesivo, segundo a artista plástica, varia entre R$ 98 a R$ 320. Um custo-benefício que Dona Vanice aprova, principalmente na hora da limpeza. O stick é muito fácil, é só você passar um paninho úmido nele que ele está limpo. E com esta reportagem, o TV Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência. A gente volta amanhã às 18h30. Até lá. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição. Boa noite.